Olá, olá. Pois é. Bem, hoje eu estava analisando aqui a nossa a finitude da vida, né? Muito interessante porque nós temos um período de, digamos, um estágio. É um estágio não remunerado, né? É um estágio, digamos assim, para o qual você não se candidatou, digamos, de certa forma, de uma forma grosseira, você não se candidatou, você foi simplesmente escalado. Você vai passar por esse estágio. E aqui estamos nós. Esse estágio é um período que você não sabe, você só sabe quando começou, mas você não sabe quando irá terminar. E, na verdade, muitas das coisas que irão ocorrer, você nem mesmo sabe como deverá proceder. Você não teve um treinamento prévio, você não teve absolutamente nada que te orientasse nisto, você não recebeu um manual de instrução, você não recebeu as regras através das quais você deverá se comportar, né, nesse período que você vai passar por aqui. Apenas será esta corrida. E é uma corrida bastante interessante porque você vai encontrar diferentes pessoas caminhando no mesmo compasso praticamente. Pessoas, algumas até que você vai olhar e vai dizer, meu Deus, mas como posso estar, digamos, junto com o filho do príncipe Edward? Ou qualquer um aí, não interessa quem é o Edward. Mas o filho do príncipe Eduardo, o filho da Atina Onassis, né? Ou a própria Atina Onassis, o Duda, que casou com a Tina Onassis. Imagine, a Tina Onassis, ela é simplesmente uma das mulheres mais ricas do mundo. Ela é só a herdeira de Onassis, daquele armador grego que inclusive corre a boca miúda, né, que ele na verdade ele não é a boca miúda, ele de fato ele pegou a mulher de, se não me engano, de Kennedy, a Jaqueline Onassis, né? Então, quer dizer, nós vimos aí, são gente muito poderosa que circulam conosco hoje, neste mesmo compasso, neste mesmo período, digamos, contemporâneos nossos. É lógico que alguns circulam em palácios, outros circulam em casebres, casebres caindo, como aconteceu inúmeros aí que a gente já viu, pessoas sendo soterradas por estarem literalmente morando à beira do barranco, né? Num barracão de zinco, conforme cantaria o poeta. E nós vimos que isso tudo faz parte de um grande jogo, o jogo da vida. Um grande jogo que muitos de nós, talvez, ousasse dizer, não, não quero participar. Muitos de nós, inclusive, chegam a um determinado ponto e dizem: estou cansado, não, daqui não passo, daqui não saio, daqui ninguém me tira, eu não quero levantar desta rede, eu não quero ir à luta, eu não quero ver absolutamente nada do que vai acontecer. Muitos de nós já ficam horrorizados ao primeiro sinal da braveza daquele que aparece na nossa frente, né? Pessoas, às vezes, com uma cara brava, como se aquela cara brava pudesse determinar a minha existência. É claro que não pode determinar a minha existência, mas é claro também que eu, por muitas vezes, vou permitir que ele determine a minha existência. Por quê? Porque o medo, né? O medo nos torna, muitas vezes, é, covardes, nos torna muitas vezes entregues, entreguistas. A gente já entrega a nossa própria vitória porque a gente tem medo, a gente tem um verdadeiro pavor, um verdadeiro temor. É a vida. É uma vida, digamos, maravilhosa e quando ela começa, ela tem todo
um preparo, são 9 meses no ventre materno aproximados, né? Alguns nascem de 7 meses, de 6 meses, mas de qualquer forma nós temos um preparo no ventre materno. Alguns vêm, digamos, bem mais preparados que outros, né? Alguns conseguem ficar os 9 meses lá e saem com bastante vitalidade. E além da vitalidade, encontram assim à sua volta berço de ouro, um papai rico, uma mamãe rica, uma família tradicional com lordes e barões e governadores e etc. Na sua estirpe, e outros são apenas o filho do garimpeiro, ou apenas o filho do catador de papel, ou apenas o filho da lavadeira, porque nem pai tem, ou apenas o filho do pedreiro, ou apenas o próprio pedreiro, porque nem pai nem mãe tem. Qual um cachorrinho, muitas vezes sem família, sem ninguém, aquela criança nasce, vai para um abrigo e de lá ela sai do abrigo e ela muitas vezes vai ter que encarar uma vida que ela não tem a menor ideia, a menor noção do que seja. Quando criança, quando pequeno, o universo dela se restringia à canela de muitos. Ele olhava o mundo pela canela da grande maioria do povo. Mas ele vai crescer. Ele vai crescer e ele vai entender que muitas coisas ele vai ter que conquistar a tapa, ele vai ter que conquistar, ainda que seja na base do grito, ainda que seja derrubar paredes com o próprio rosto. Ou seja, ele não terá, o mundo não terá piedade. Ele vai ter que simplesmente levantar e dizer: este mundo é meu e eu tenho que conquistá-lo, porque se eu não o conquistar, ele vai me derrotar. E dessa forma, levanta-se aquele que era simplesmente um nada, e ele sai e vai à luta e vai aprender as inúmeras tarefas que são dadas à apreensão da grande maioria dos seres humanos. Todas as matérias, como ciências, física, química, matemática, história, geografia, enfim, todas as matérias estão à disposição tanto do sábio quanto do ignorante. Estão à disposição tanto do filho do rico quanto do filho do mais pobre. É claro que em alguns países, algumas situações, algumas condições políticas não é bem assim, mas na grande maioria das condições políticas, especialmente essas condições políticas voltadas ou próximas do campo da democracia ou mesmo do capitalismo, essas condições são, digamos, dadas praticamente a todos, muito embora muitos não vencerão, porque as dificuldades, naturalmente, que são, sim, maiores para uns do que para outros. Lógico que são. A tua força é diferente da minha, portanto, algumas dificuldades pelas quais você passará poderão ser diferentes, um grau maior ou menor, não importa. E não se preocupe, porque você é mais fraco e pode estar enfrentando dores e sufocamentos maiores, mas acontece o seguinte: existe uma condição de que você realmente poderá suportar aquilo. Muitas vezes nós vemos aí pessoas que ficam soterradas por horas, debaixo de lama, e de repente são encontradas e ainda com vidas, e vão para os hospitais e dali saem e conseguem sobreviver por muito, muito e muito tempo. Então, necessariamente nós vemos que a grandeza do ser humano não está no seu porte físico, na sua cara brava ou mesmo na sua condição financeira através da qual ele se apresenta perante a sociedade. Muito ao contrário disso, ela está justamente na resiliência, naquilo que você exercita para que você possa levantar após o primeiro tombo. E nós vemos também que
todas as pessoas indiscriminadamente, a eu, você, o príncipe, o governador, o juiz, o Supremo do STF, todos nós chegaremos a um momento tal que todas as coisas ficarão em cima da mesa para serem resolvidas. Sabe aquele contrato que você tinha que assinar, porque se você não assinasse, todas as coisas teriam algum problema? Pois bem, aquele contrato fica sem assinatura. Aqueles problemas que dependeriam da tua anuência ou não, do teu conhecimento ou não, do teu consentimento ou não, vão ficar em cima da mesa. Todas aquelas coisas que dependeriam do teu sim, do teu não, do teu senão, estarão em cima das mesas. Aquele teu disco que você não emprestava para ninguém, aquele teu livro que você não emprestava para ninguém, aquele livro que você leu com tanto carinho que você mal chegava a envergá-lo para poder ler melhor, né? Também ficará naquela prateleira, até que chegará um momento que alguém vai fazer uma limpa, alguém irá pegar aquele livro, dar a alguém, jogar fora, ou talvez pegá-lo até para ele mesmo. Pessoas que muitas vezes você teria dito durante a vida que seria a única pessoa que você não quereria que mexesse nas suas coisas era justamente aquela, pois parece que a vida resolve muitas vezes colocar justamente aquela pessoa para cuidar de tudo aquilo que você amava, o teu cachorro, o teu gato. O teu cachorro que chacoalhava o rabo quando você entrava, agora já chacoalha o rabo para aquela pessoa que você odiava, para aquele ser que você não conseguia sequer olhar na cara, para aquele ser que você não conseguia dizer bom dia. Pois muito bem, o teu cachorro já abana o rabo para aquela pessoa. O teu gato já aceita a comida daquela pessoa. Pois é, tudo aquilo que você tinha já está sendo utilizado por outro. Você já foi à cova, a mesma cova que foi o teu mais humilde atendente. Aquele atendente do qual você tinha nojo. Pois muito bem, ele só está, digamos, a alguns palmos adiante. Ou numa cova mais rasa, talvez, mas a cova é a mesma e possivelmente os vermes serão os mesmos. Os vermes que comem aquela carne daquele cadáver serão praticamente ou basicamente os mesmos que estarão fazendo desjejum com o que sobrará da tua carne. Mas isso também pouco importa. Observe que você, com todo aquele poder, com todas aquelas obrigações, com todas aquelas delegações, com todos aqueles compromissos, agora jaz deitado. E já não pode mais levantar. Não porque talvez você não queira, bom, querer. Querer é um sintoma que só pode ter aquele que vive. Aquele que não vive já não tem mais querer, porque ele é um saco morto, ele é um peso morto, ele é algo que não existe. E, portanto, você está nessa categoria. Muito bem. E como fica o mundo? Bem, eu diria para ti o seguinte: o dia de hoje, 4 de março de 2019, já vai longe, já são 13 horas, aliás, melhor, 14 horas e 41 minutos, e já vai longe, 4 de março, amanhã 5 de março, depois da manhã 6 de março, e por aí vai. O ano de 2019 deverá terminar normalmente comigo ou semigo, que importa, né? Afinal de contas, a natureza, ela tem uma necessidade ir adiante. Ela vai adiante e aquelas crianças que muitas vezes você não deixava nascer, poderão vir a nascer. E aqueles seres que você não permitia sequer que comessem, porque eram pessoas ruidosas, pessoas feias, pessoas que comiam de forma feia,
estarão comendo, e estarão se esbaldando, e estarão se fartando da mesma forma que quando você vivo talvez não tivesse deixado. Bom, o resumo da ópera é que la nave va, ou assim segue a vida. A vida segue, apesar de você, apesar do teu querer, apesar da tua vontade, apesar de tudo aquilo que você fez ou deixou de fazer. A vida segue. Ela poderia seguir um pouco melhor se você tivesse mudado muitos dos teus hábitos, muitas dos teus modos de como olhar as pessoas. Mas mesmo assim, a vida segue. Eu espero que isso nos sirva apenas para que nós entendamos que o nosso período nesta terra, ele é um período de amadurecimento. Então, somente isso. E no momento que eu estiver maduro, com certeza eu caio do pé. Caindo do pé, eu devo voltar à natureza, porque o que é pó, ao pó voltará. E ainda que eu queira ou deixe de querer, a minha natureza humana volta à Terra e a Terra há de se, digamos, de se unir com aquilo que sobrar da minha natureza, né? Quer dizer, haverá o entrelaçamento entre as naturezas, entre a natureza como um todo, porque uma, digamos que depende da outra, porque uma se torna alimento da outra. Da mesma forma que a própria natureza me alimentou, dessa mesma forma a minha natureza deverá alimentar alguma outra natureza, ainda que seja dos vermes. Pense nisso. Grande abraço, seja sempre muito bem-vindo. Beijos, bye!